Mas hoje eu queria falar sobre um texto com vocês que é engraçado quando nós soubemos que vínhamos orando, né, estudando, preparando algumas palavras. E tem uma palavra que eu não preparei. E no último dia veio no meu coração buscar essa palavra. Vou deixar na necessidade, né? Então eu coloquei. E hoje, quando eu estava estudando, eu falo assim, já estudou, estava baratinho, fica com essa mesmo, porque eu não tinha que chorar. E nós vamos estar falando sobre algumas áreas que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Amém. E algumas coisas que Ele também quer fazer, amém? Amém. Vamos lá. Primeira vez. Posso pedir uma coisa? Você vai trazer um pouquinho de água? Ok, vamos lá. Esse pouquinho é 2 copos. É que eu perdi o cartinho. Primeira Reis 14. De 1 a 6 nós vamos estar lendo. Bem? Diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse esse a sua mulher: dispõe-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolo e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Bem? Mas nós não vamos hoje dizer duras novas. Vamos orar novamente. Senhor Deus, Pai amado, a te dar honra, glória, louvor e adoração. Pai, nós queremos aprender com o Teu Espírito. Pai, nós não queremos, Senhor Jesus Cristo, sair daqui simplesmente animados, mas nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos unção nova, mas, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito esteja tratando na profundeza do nosso ser. Senhor, Tu conheces, Tu sabes. E eu venho lhe pedir, Pai, que essa palavra venha se transformar em alimento. Alimento para a alma, para o Espírito. Que possamos estar, Senhor Jesus Cristo, sendo fortalecidos por Teu Espírito. E nós queremos dizer que se o Senhor não atuar em nossas vidas, Pai, de nada adiantaria. Pai, eu perante as minhas irmãs me coloco na dependência total do Senhor. Que não seja eu impedimento para o agir do Senhor nessa noite. Mas eu quero ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. E quero desde já declarar que a Ti somente toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, aí fala de 3 personagens. O profeta Aías, Jeroboão e a esposa de Jeroboão. E é interessante, quando nós olhamos esses 3 personagens, nós vamos falar cada um deles. Eu quero começar falando do profeta. Aías foi um profeta que Deus usou para falar com Jeroboão há anos atrás, dizendo: o reino será dividido e você ficará com 10 tribos. Confia no Senhor. A mesma promessa que Samuel declarou sobre a vida de Davi, mas a mesma, as palavras são as mesmas. Você vê na Bíblia, igualzinho, até as vírgulas são as mesmas. É lançado sobre a vida de Jeroboão. E depois fala aqui sobre a história de Jeroboão, nós vamos entrar depois, falar um pouco dele. Mas fala desse profeta. E o interessante é que o tempo passou. E para todas nós o tempo passa. Amém? A gente pinta o cabelo, né? A gente faz pontos brancos. A gente precisa muitas vezes tomar alguns remédios para fortalecer os ossos. Para todas nós o tempo passa. E muitas vezes o tempo vai passando e nós temos a ideia de, assim, acabou tudo. Se Aías fosse o nosso tempo, a primeira coisa que nós iríamos fazer é aposentá-lo. Na verdade, cego, já de idade, vai ficar aposentado. Ó, fica em casa, não precisa sair, você está sendo peso.
Então agora você fica aí, espera Jesus vir te buscar. Quando Jesus vir te buscar, então, amém, aleluia. E quantas vezes nós estamos assim? Acontecem situações em nossas vidas e nós achamos que não vamos ser usados para mais nada. Ele é extremamente limitado, mas não é porque ele é limitado que Deus não o usou. O que eu quero dizer é que Deus, Ele quer te usar apesar da sua limitação. Apesar da minha limitação. Será que Deus não nos conhece? Será que Ele não conhece a limitação de cada uma de nós? Quantas vezes nós temos que vencer contra uma timidez desesperadora? Eu precisei vencer contra uma timidez desesperadora, gente. Deus olha assim e fala, nossa, ela consegue falar na frente, só Deus sabe. Hoje é mais fácil, mas ainda vem temor e tremor. Você olha assim para o rosto, ai meu Deus do céu, misericórdia, fala para esse povo. Ai, treme. Mas antes eu não tremia, antes eu não ia e me escondia. E vinham as grandes profecias. É isso que eu vou te usar para trazer a minha palavra. Eu falei, o outro comigo nada. Imagina, no meio de povo. E Deus Ele vai fazendo devagar. Por quê? Porque nós olhamos para as nossas limitações. E olha que interessante esse profeta, Deus sabia das limitações. Só que é nas limitações que o Senhor nos usa de maneira tremenda. Porque muitas vezes nós esperamos sinais para Deus nos usar. E eu creio que Deus tem muitas mulheres para levantar aqui. E Ele quer nos levantar de maneira diferente. Aías, ele era cego. Mas então ele começou a enxergar com os olhos de Deus. Muitas vezes vão ter situações para nós que nós vamos estar cegas. Nós não vamos ver uma luz na frente. Senhor, eu estou passando por um problema. Eu não consigo enxergar uma luz na minha frente. Eu não sei o que fazer. Como é que eu vou fazer? E o Senhor fala, caminha pelos meus olhos. Como é isso, Senhor? Está escuridão. Quando nós lemos o Salmo 137. Deixa eu ver. Vocês vão me ajudar, que agora me deu branco no valor. Quando fala assim, que o Senhor, sobre a minha direita, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Esse é o 99. Não, mas não é esse, então. O que diz assim, 139, que fala assim, ainda, não, é 91 mesmo, que fala, ainda que fica tudo escuro em volta de mim, a escuridão para ti é luz, é dia para o Senhor. Muitas vezes nós achamos que Deus não está nos vendo, que Deus não está nos encontrando, que Deus não sabe o que está acontecendo conosco. Nós achamos que nada está, nós nos vemos num buraco. E diz assim, se eu colocar a minha cama no céu, o Senhor está me vendo. Mas se eu colocar a minha cama também, nas alturas ali, o Senhor me vê. Porque o Senhor me conhece. E é isso que Ele quer levantar mulheres aqui, a minha vida também, porque eu também estou nesse nível, gostaria de estar, de, apesar das minhas limitações, fazer a vontade de Deus, ouvir, ou melhor, ver aquilo que Deus quer que eu veja no meio de uma escuridão, no meio de um problema, no meio de um terremoto, ver que Deus está comigo e independente da situação, Ele vai me usar quando Ele quer e como Ele quer. Outra coisa, ele pelo fato de já ser idoso, com certeza ele devia ter alguma deficiência na sua audição. Não é? Vai passando o tempo, nós vamos perdendo um pouco a nossa audição. Nós vamos perdendo. Meu pai já usa aparelhinho. E queridas, quantas vezes nós estamos assim espiritualmente? Não ouvimos a voz de Deus. Ouvimos tantos barulhos, que nós não ouvimos a voz de Deus. Então nós temos que aprender a caminhar pelo Espírito de Deus. E o Senhor, Ele quer derramar essa unção. Senhor, eu preciso aprender a ouvir a Tua voz. Porque a minha alma grita, o mundo grita, os problemas se levantam e gritam. Mas no meio dessa gritaria, a voz do Senhor vem mansa. E vem e fala conosco. Eu falo, Senhor, me ensina. Porque eu ainda não sei. E muitas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, eu não sou nada. E o Senhor diz, é esse nada que eu quero usar. Porque o dia que você se achar alguma coisa, eu não posso mais te usar. Você já saiu da minha dependência, filha. Então nós temos que falar, Senhor, eu quero andar na dependência, mas eu quero ser usada pelo Teu Espírito para caminhar segundo a Tua voz, segundo a Tua visão, segundo a Tua ordem, fazer a Tua obra como o Senhor quer que eu faça. E muitas vezes nós achamos que fazer a obra de Deus tem que ser aqui ou tem que ser lá. E o Senhor fala, eu vou fazer aonde você
mesmo que eu traga pessoas até você, eu quero fazer a minha obra. Quando nós nos dispomos nas mãos de Deus, Ele vai nos usar, independente se nós estivermos numa cama. E o interessante é que essa mulher, ela vem disfarçada, ela deve ter enganado muita gente, mas ela não enganou a Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós olhamos com os olhos de Deus, porque olhar com os olhos de Deus é fé. Senhor, eu não estou vendo nada, mas a tua palavra diz, então eu vou caminhar segundo a tua palavra. Ouvir segundo a voz de Deus, um ouvido espiritual, é sairmos de enganos, porque muitas vezes o engano vem. Quantas vezes nós já recebemos e ouvimos coisas de engano, porque está na moda. Não importa se o engano está na moda, com moda ou sem moda é engano, não significa, não é a palavra de Deus. E nós muitas vezes corremos atrás desses enganos. Por quê? Porque todo mundo diz e muita gente fala. Agora está um tal de meia ungida. Em São Paulo é meia ungida. Então diz assim, você põe a meia, daí usa o versículo bíblico. Porque é onde você colocar a planta dos seus pés, com a meia ungida, é seu. Amados, onde está escrito isso na Bíblia de meia ungida? A Bíblia diz o quê? Quando nós somos servos de Deus, aonde nós colocamos a planta do nosso pé, o local é abençoado, não é isso? Agora eu vou ter que comprar meia lá. E está sendo isso. Amados, o negócio está sério. Então, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou cair no engano, por quê? Porque muitos vão testemunhar. Olha, porque aconteceu isso. Olha que bênção. E quantas vezes no desespero nós fazemos tal coisa? E o Senhor, Ele quer me levantar. Ele quer dizer, esquece a sua limitação. Deixa eu te usar. Deixa eu fazer a obra que eu tenho para fazer na sua vida. Senhor, mas a idade está passando. Filha, eu conheço. Eu te conheço. Independente da sua idade, eu quero te usar. Senhor, mas eu estou ficando limitada nisso. Senhor, as pessoas estão me amarrando nisso. Queridos, Paulo, ele foi preso. Prenderam Paulo. Paulo não tinha nada mais do que uma salinha. E nessa salinha foi que ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Foi necessário que Paulo passasse por esse tipo de experiência para que nós fôssemos abençoados. Muitas vezes nós vamos passar por experiências tão duras, tão difíceis, mas é necessário para que pessoas sejam abençoadas. O que nós temos que permitir é que Deus nos cure. Porque muitas vezes nós estamos falando bem das nossas feridas. E nós temos que chegar e falar, Senhor, está doendo demais, mas me cure. E o Senhor, Ele quer derramar essa unção, uma unção que vem dEle, para nós não sermos enganados e para fazermos a vontade de Deus, independente do que sentimos. Tem uma amiga nossa, ela era muito assim interessante, uma serva de Deus, e quando ela orava, ela tremia a mão, né? E assim ela caminhava, não sei se eu falei para vocês a outra vez que eu vim, e olha, aí todo mundo olhava e falava, e ela é usada por Deus mesmo, olha que unção que ela tem. Olha que unção que ela tem. E na igreja dela começou todo mundo. Eu creio que tem pessoas que Deus usa assim. Eu creio, porque já vi. Mas o caso dela era forte, né? E de repente na igreja todos. Menina, eu não de louco. E assim, e quantas vezes nós estamos assim? Senhor, o Senhor dá um toque. Você está aqui sentadinha e tal. E daí Deus mostra alguém e te incomoda com a pessoa. Para você ir lá orar pela pessoa. Mas eu não sou pastora. Eu não sou isso. E daí que você não é? Deus te usando, Deus falando. Vai. Não espera tremer sua mãozinha, não. Mas nós esperamos. Senhor, eu quero sentir um comichão na minha mão. Eu senti, eu vou. Não é verdade? Parece coisa, né, Didi? Como é que chama aquelas pessoas que usavam, né? Alzheimer. Ela quer pinta quadro, né? Pinta quadro com pé, com mão. Os crentes estão assim, E sabe o que descobriu? Ela ficou muito doente. Desmaiou. Ela desmaia, daí leva para o hospital. Daí quando levaram ela para o hospital, descobriu que ela tinha um tumor. Sério? E esse tumor ficava nessa região aqui, uma coisa assim. Daí quando tiraram, porque mexia o movimento, o sistema nervoso dela. E quando ela fez cirurgia, ela parou. Acabou o som. Agora imagina os ozônios. Agora tem gente que é usado nessa área? Tem sim, porque eu também já vi que não era tumor. Eu só senti. Mas agora é um tal de moda, todo mundo. O que é isso, amados? Por quê? Porque nós queremos muitas vezes sinais, modismos, e nós queremos o quê? Ah, aquele irmão faz daquele jeito, vamos todos fazer daquele jeito.
E Deus não chama para nós sermos assim. Deus nos chama com características próprias. Então, se vê um irmão na mídia que resolver pregar só fazendo assim, todos os outros também vão pregar falando assim. Então, irmão, Senhor, e cada um tem o quê? Cada um tem que fazer, eu quero ser usado da maneira que tu queres. E é isso que o Senhor quer derramar na tua vida hoje. Ele quer derramar uma unção para você ser usado da maneira que Ele quer. Para que você possa ver segundo os olhos de Deus e ouvir segundo a palavra de Deus. Mas para isso, nós vamos ter que fechar os olhos para algumas coisas. Muitas vezes o problema está monstruoso, a situação está... E Deus fala, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim, filha. É fácil? Fala para Pedro isso quando estava andando no meio do mar. Todo mundo fala que Pedro afundou, né? Mas foi o único que andou alguns passos. E os outros nem nunca andou. Não. Quando ele andou alguns passos, ele olhou para Jesus. Mas na hora que ele olhou para a onda, ele afundou. E nós somos assim. E o Senhor fala, não, filho, eu quero derramar algo em você, diferente. Eu quero derramar algo que as pessoas olhem e enxergam o meu agir na tua vida. E para isso, você não precisa sair com uma plaquinha dizendo, tenho dom tal, sou isso, sou aquilo, sou profeta. Tem gente que quando vai se apresentar é um desespero. Porque eu sou profeta, já orei por tantos, quantos ressuscitaram? O que é isso? O rico espiritual. Me chame para pegar na tua igreja. Faço isso? Mas hoje tem rico espiritual. É uma coisa desesperadora. E sabe o que está acontecendo? É igual. E sabe o que está acontecendo? A igreja está indo atrás. Sabe por quê? Porque a gente convida quem lota a igreja. Cuidado. Se nós convidamos com o objetivo de lotar a igreja, aquilo é show. Pode ter sido lindo e maravilhoso, mas Deus não manifestou a sua glória. Porque o objetivo é show. E quando nós nos reunimos, o nosso objetivo tem que ser fazer um altar de adoração a Deus. Enquanto Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nós procuramos lotar as igrejas. Nós queremos pessoas, então se aquele irmão, nossa, aquele irmão, ele lota as igrejas, que é uma bênção. Então nós corremos e chamamos aquele irmão. Daí nós, não importa o caráter dele, não importa. O que importa é que ele lota. Depois sai de lá para Timóteo. Aconteceu isso. Chamaram um pastor, não vou falar o nome dele, conhecido. A igreja lotou. Lotado. Saiu de lá. Não sei como que descobriram isso. Espero Deus que seja até mentira. Ele recebeu um cheque da igreja de oferta. E ele perdeu no motel. Ligaram para a igreja. Ligaram para a igreja. Gente, com uma pessoa assim. Saiu de uma igreja, de uma vigília, que lotou. Todo mundo no sapatinho de fogo. Nós queremos isso, queridos. Nós queremos movimento. E Deus não nos chama para movimento, Deus nos chamou para um avivamento. Amém, queridos? Então nós temos que começar a falar, Senhor, me ensina a viver no teu avivamento e não no movimento. Se o teu avivamento for produzir movimento, amém. Mas que nunca seja o contrário. Então nós não podemos querer sair imitando um som de um som de outro. Eu quero ser igual a essa pessoa. Senhor, tu me conheces. E o Senhor fala, e eu vou te usar, filha. Porque o que o Senhor olha é dentro dos nossos corações. Porque tem muita gente que está com o coração extremamente corrompido. Que hoje o que quer é grana. E o que nós queremos? Nós queremos ser usados para qual objetivo? Nós só sabemos a história de Aías porque está escrito na Bíblia. Mas Deus o conhecia. Nós queremos ser conhecidos por multidões? Ou nós conhecemos ser conhecidos por nosso Deus? A Bíblia fala que vai ter um tempo, a presença de Deus. Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome. Eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai falar assim, nunca te conheci. Nunca.
Então nós temos que querer ser conhecidos por Deus. E nas nossas limitações Ele vai usar. Senhor, eu tenho um problema terrível no meu pé, Deus. Eu não consigo andar direito. O Senhor fala, não se preocupe, filha, porque eu vou usar a tua mão. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, Nick Vinix, eu acho que chama. Um moço, ele nasceu e ele não tem nem os braços e nem as pernas. Não tem nada. Ele é um pouquinho. Quando nasceu, o pai desmaiou. E ele falou que ele não tinha esperança, mas ele entregou a vida dele para Jesus. E o interessante é que ele vai e caminha pelo mundo. Caminha por por favor. Ele vai pelo mundo. Ele vai pelo mundo pregando o evangelho. E quando ele prega, ele coloca uma mesa, coloca em cima, porque ele só tem isso aqui. E tem aqui como se fosse uma asinha de galinha, me perdoe, mas é o formatinho da mãozinha dele. Onde ele faz tudo com aquilo. Vai pra praia. Quantas de nós não vamos pra praia por causa da gordurinha? Mas gente! Quantas de nós, queridos? Mas ele na limitação. E sabe como ele termina o testemunho dele? Ele diz assim, eu pedi tanto para Deus me dar braços e pernas, porque Ele tem poder. Hoje eu não peço mais. Porque se eu tivesse os braços e as pernas, eu não seria fazendo a vontade de Deus como Ele quer. E o que são braços e pernas perto de almas? Ai, Deus, você doeu, né? Porque quantas vezes para minha alma não vale nada? O Senhor quer ter mais função para nós. Nos levantar com pessoas diferentes. De louvarmos, buscarmos e termos intimidade com Deus. Intimidade tal que mesmo onde nós estamos, as pessoas reconhecem. Amém? Mas a Bíblia também fala de outro, nessa história fala de outro personagem. Fala de Jeroboão. E Jeroboão, ele era escravo dos seus desejos. E nós? Muitas vezes nós temos desejos bons, mas eles não podem nos escravizar. Jeroboão, como eu disse para vocês, ele recebeu uma promessa. E a promessa foi a mesma que foi dada para Davi. A mesma, amados. Se você ficar na minha presença, o trono nunca vai sair da sua família. Daí Jeroboão está com as 10 tribos. E o que o povo fazia? O povo saía da região onde eles moravam, eles iam para Jerusalém para ofertar a Deus. E Jeroboão começou a sentir medo. Falou, o povo vai voltar tudo para o filho de Salomão, que é Roboão, não me parece, não é Jeroboão, é Roboão. Eles vão voltar para Roboão e vão perder o reino. Existia uma palavra sobre a vida dele. O que nós fazemos com as palavras que estão sobre as nossas vidas? Não, nós vamos mudar isso aqui. E a Bíblia fala que ele faz 2 bezerros de ouro. E ele coloca um numa extremidade em Dan, e outro ele coloca outra extremidade. E ele chama todo o povo e diz assim, povo de Israel, apresenta a vocês o Deus que os tirou do Egito. Ele conhecia a história. Um vai ficar altar num canto, outro. E nós não vamos precisar ir até Jerusalém. Nós iremos louvar o nosso Deus aonde nós estamos. Naquela época não era assim. Eles tinham que ir aonde Deus mandou. Mas o desejo do seu coração não permitia que eles iam até onde Deus tinha ordenado. E nós, né, gente? Nós vamos até onde Deus nos mandou? Ou nós, na realidade, bloqueamos e fazemos só aquilo que nós queremos? E colocamos desculpas para fazer aquilo que Deus mandou? Deus mandou você ir pedir perdão.
Eu não, a pessoa que pegou na bola para mim, imagina. Deus mudou. Deus mandou você trazer uma palavra de conforto para a pessoa. Ah, mas essa pessoa não quer saber de nada. Deus mandou. Eu tenho uma conhecida, uma amiguinha, e ela estava passando por uns problemas bem da alminha dela e tal, a gente trocava torpedos. Daí um dia eu estava estudando a palavra de Deus, e Deus falou assim para mim, não ande pelas suas emoções, mas ande pela minha palavra. Daí eu mandei para várias pessoas. E essa amiguinha falou assim, por que você é tão precipitada? Quem disse que eu estou andando pelas minhas emoções? Você não faz tempo que a gente não se conhece? Ou faz tempo que a gente não conversa? E você está caminhando dizendo que eu estou caminhando pelas minhas emoções? Você está muito enganada. Daí eu retornei. Falei, querida, essa foi uma que Deus falou no meu coração e eu compartilhei com várias pessoas. E eu falei da mesma maneira, não seja precipitada. Daí depois ela ligou, pediu perdão, falou que não estava bem e tal, ok. Mas ela parou de ligar e parou de mandar torpedo. E é claro que eu, como uma mulher serva de Deus, fiz a mesma coisa. Parei, não quero. O problema dela, se vira. Que é isso? Fazendo uma coisa com batata, que é isso? Eu não quero me repor, né? Se vira, tem mais gente para cuidar. Daí eis que não vamos orar, Deus falando, e vem, não abençoa, eu orava por ela e tal. Eu vou mandar, o que é isso? Olha que se diz sozinho. Daí Deus fala assim, manda um torpedo. Ela acabou mandando um torpedo. Que Deus te abençoe, tal. Mandei. Daí ela responde. Estava com saudade de você. Queria te ligar, queria escrever, mas não tive coragem. Obrigado por você ter retornado. Obrigado por você ter mandado esse torpedo para mim. Aí eu escrevi para ela. Você é importante para mim. Mas depois que Deus não tratou, né? Porque até então eu não entendi nada. O que é isso? Se vira! Morra! Agora imagina se eu ficasse na minha menina. Ela estava triste. Sei lá o motivo que ela teve para responder, ela não estava bem naquele dia. E quantas vezes nós não estamos bem? E daí por educação eu não dou patatas àqueles que não estão mais perto, não tão longe de mim. Mas às vezes eu dou patata ao meu pai e à minha mãe, que estão próximos de mim, moro com eles. Não é verdade? Somos assim. Você vai dar patada em quem? Não que eu estou xingando ninguém de algum animal aí, não é isso, irmão? Mas não é verdade? É marido, é filho, é mãe, é pai. Somos assim. Porque perto deles nós colocamos a nossa emoção. Mas perto das pessoas nós seguramos forte. E o Senhor fala que eu tenho que ter domínio próprio em todas as áreas da minha vida. E Jeroboão, ele faz o quê? Jeroboão, ele vai fazendo do jeito dele. Muitas vezes nós somos igual a Jeroboão. Ele era escravo dos seus desejos. E a primeira coisa que ele fez para não perder aquilo que Deus tinha dado, olha só, Deus tinha dado para ele. E ele, para não perder aquilo que Deus deu, ele desobedece a Deus. Quantas vezes nós, para não perdermos alguma coisa que Deus nos deu, nós fazemos coisas exatamente contra a palavra de Deus? Mentimos, manipulamos, usamos as lágrimas para manipular uma situação. Manipular o marido. Marido, filho. Fazemos bico, ficamos sem falar uns com os outros. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Jeroboão, ele fez isso. Ele colocou e ele fez mais ainda. A Bíblia fala que ele resolveu, da mesma maneira, ele conhecia a palavra antes. Da mesma maneira, existiam as festas do Senhor. Jeroboão também, em dias diferentes, com muitas vezes alimentos diferentes, para aparecer do Senhor. E quantas vezes nós fazemos as coisas para
ficar igual às pessoas, sabendo que é errado, igual do mundo. Em vez de nós transformarmos, em vez de nós atrairmos as pessoas, nós estamos sendo atraídos. E hoje estão assim as igrejas. Ah, deu certo fazer aquilo, vamos fazer aquilo também. Não tenho nada com nenhum ritmo. Amém, queridos? Não tenho nada com nenhum ritmo. Não sou contra nenhum ritmo. Nem a hobby. Tenho as minhas preferências. Mas hoje em dia, Deus usa quem quer, como quer. Mas hoje em dia é assim. Ah, se eu não colocar um negócio assim na igreja, o povo não vem. Então o que está acontecendo? O mundo está nos atraindo e nós estamos trazendo muitas vezes algumas atividades lá de fora para animar o povo dentro. A balada gospel tem, mas são igreja. As baladas gospel. E sabe o que é balada gospel? Você põe música evangélica para dançar, não importa o que está cantando. Então o objetivo não é mais glorificar Deus. E eu creio que Deus abençoa através das danças, não sou contra a dança, mas hoje em dia é o contrário. Hoje em dia as músicas é uma discoteca na igreja. Uma verdadeira discoteca. E o objetivo qual que é? O objetivo não é buscar a Deus. O objetivo é dançar mesmo. O objetivo é ficar mesmo. O objetivo é paquerar mesmo. E faz tudo igual. Precisamos nos modernizar. Precisamos sim, não podemos andar igual o povo antigamente, todo mundo com aquelas roupas, tal, os homens fazendo a sua barba. Gente, nós temos, mas espera um pouquinho só, nós temos que tomar cuidado para não nos contaminarmos e não queremos fazer igual. Eu falei assim, nada contra, mas cada um tem seu ritmo na igreja, não vamos questionar. Mas eu estava esses dias dirigindo e falei, que engraçado, né? Hoje nós estamos tão assim que as coisas que atraem as pessoas no mundo, nós trazemos para a igreja. E as coisas que deveriam atrair as pessoas, trazer alegria, nós estamos deixando. Isso que eles deviam nos imitar, e não nós a eles. Porque o que está acontecendo? Porque muitas vezes nós estamos o quê? Perdendo prioridades nas nossas vidas. É como eu falei, nada contra essas igrejas fazem, essas igrejas, nada contra, mas o problema é qual é o objetivo? Qual? E é tão tremendo que nós ficamos assim, falei, Senhor, como é que isso está acontecendo? Tem tantas festas bonitas que falam na tua palavra que hoje nós não fazemos mais, porque é festas dos judeus, é festa disso, festa daquilo, concordo e tal, mas tantas coisas bonitas e hoje em dia nós não fazemos mais, mas nós corremos atrás de tantas coisas e daí nós vemos no meio da igreja sabonete de arruda, é sal grosso, nós vemos, amados, está cheio. Por quê? Porque qual que é o objetivo? Será a libertação das pessoas? Não sei, eu não vou julgar, mas muitas vezes obtém objetivos estranhos atrás. Jeroboão tinha um objetivo estranho atrás dele. Ele não queria perder aquilo que Deus deu. Muitas vezes Deus nos deu o dom, Deus nos deu os ministérios, e para não perdermos, nós fazemos aquilo que Deus não mandou. Nós negociamos. Pastora, nós vamos estar fazendo, posso ter sua agenda? Tá chique, né? Nossa, nunca tive isso na vida. Alguém fazer minha agenda, né? Como se eu fosse aquela preletora que não entendi nada. Ué, pode, porque é. Não, uma campanha política, tá? Eu falei, opa, querido, vai porque só. Você me perdoe, mas eu não consigo ir para um local para pregar sabendo que é uma campanha política. Prego a palavra de Deus sem problema nenhum. Mas eu não quero para atrair pessoas. E nem para ter. Se o objetivo é a campanha política, você usada só para atrair pessoas para falar que fulano de tal é crente? Não quero, não. Não, mas a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Eu falei, eu sei, você pode chamar, mas para mim eu estou vendendo meu dom. Você me desculpa, eu não vou sentir bem. Vou pregar em qualquer canto sem problema nenhum. Mas não queira que eu fale o nome de alguém. Não queira que eu comece a tratar a pessoa diferente por isso. Eu não sei, porque ele não fez a minha agenda. Né? Até hoje estou esperando. Já foi, já perdeu a votação, não ganhou. Mas nós estamos vendendo. E hoje estamos assim. Vendendo aquilo que o Senhor nos deu. Por quê? Por causa dos desejos. E olha que interessante, Provérbios, eu vou pedir para alguém ler bem alto. Provérbios 19, versículo 3. Outra pessoa já deixa, Salmo 37, 5. Provérbios 19, versículo 3. Alguém lê bem alto? É
vida. Contudo, o seu coração se ira contra o Senhor. Olha só. A estultícia do homem, ou a sabedoria do homem, o desejo do homem, ele faz o que? Faz como? Insensatez do homem leva-o à própria ruína. Mas com quem que ele fica irado? Contra Deus. Não assume. Quantas vezes nós fazemos a coisas que nós não assumimos? É Deus, Senhor, foi o Senhor que me deste, o Senhor que fez isso, mas cadê o meu erro? Deus conserta os nossos erros quando nós nos arrependemos, queridos. Fora disso, não. E a Bíblia é clara, nós fazemos, nós damos nossas cabeçadas, todos nós, não é um outro, não, todos nós. Os nossos desejos nos dominam a ponto de nós fazermos tudo aquilo que é errado. E depois nós vamos, Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor permitiu? E o Senhor fala, porque você quebrou princípios bíblicos, filha. Então nós temos que tomar cuidado. Pedir para Deus, Senhor, eu quero ser mais parecida com Aías, que fazia a tua vontade, apesar das limitações. Mas o que nós fazemos? Nós temos limitações, mas para que as pessoas não vejam nossas limitações, o que nós camuflamos? Camuflamos. Para falar que eu não tive tempo de orar, então eu dou 1000 desculpas. Não, te vi, não. E vai o quê? O pessoal vai perdendo a unção. Não, é o povo está duro. Olha, o povo lá estava duro, viu? Não fala que sou eu que não orei, que não sou eu que busquei a palavra de Deus, porque tem momentos que o céu realmente tem que entrar em guerra espiritual. Todo mundo já passou por essa experiência. Mas é sempre o outro. Aí eles não receberam a palavra, por quê? Muito endurecidos. Meu Deus! Por que eu não assumo e digo, era soberba? Eu não busquei a presença de Deus. Eu estou relativizando a palavra de Deus. Eu estou querendo show. Eu estou fazendo a minha agenda porque eu quero que me conheçam de um lado para o... Que é isso? O reino de Deus ficou em segundo plano. Então, quando fizermos alguma coisa, tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Não importa se vem 10 ou se vem 1000. Eu tenho que fazer da mesma maneira. Mas é assim. Né? Tá todo mundo esperando o pastor falando de pregar. Que pensam. E a gente põe aqui, põe lá e tal. E faixas aqui, faixas lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Hoje a igreja vai lotar, hoje a igreja vai lotar. Para quê? A glória de Deus se manifestar para as pessoas serem salvas? Ou para nós dizermos, nossa igreja tem tantos membros. Nossa igreja. E daí nós nos preocupamos. E nós fazemos e tal. Aquilo lota. E a gente não busca a presença de Deus. E colocamos, porque nós queremos o quê? Honrar muitas vezes as pessoas. E daí vem o irmãozinho. Paulinho vai vir pregar na igreja. Ah, ele é uma bênção, mas é tão simplesinho, coitado. E daí, ele é uma bênção. Nossa, ele prega tão bem, mas não é conhecido, não vale a pena chamar. Nós somos assim. Por quê? Porque nós queremos ser conhecidos. Nós queremos andar com os bambambam. Eu vou tirar foto com a pastora Vera, para mostrar que eu sou amiguinha dela. Linda da igreja de Joinville. Mas irmãs, eu não vou tirar foto porque vocês não são tão conhecidas, amadas. Mas ela é. Queridos. Sabe de que eu sou amiga? Amados, olha que coisa complicada como nós somos. E Jeroboão, ele teve um triste fim. Completamente fora da presença de Deus. E a família dele toda sofreu. E Jeroboão, ele foi um referencial para todos os reis. Quando um rei desobedecer a Deus, não seguiu os caminhos de Deus, também na Bíblia diz assim, reis assim, e não obedeceu a Deus, seguiu os passos de Jeroboão. Você quer ser conhecido assim? E não conheceu a Deus? Ah, foi tá igualzinho, tá lá. Não obedece a Deus em nada. Como nós estamos? Então nós temos que olhar para as nossas vidas e algumas coisas que talvez vão aparentemente ser perdas, nós temos que deixar. Mas a glória de Deus tem que se manifestar. Muitas vezes eu tenho que falar, Senhor, eu vou abrir mão daquilo que está me segurando.
porque eu preciso buscar a tua presença. O Senhor disse que não é para fazer tal coisa. O Senhor disse que ia me fazer um lucro fantástico. Mas o Senhor disse não. Então, apesar da dor e do choro, eu vou dizer não. Mas geralmente não é isso que nós fazemos. Então nós temos que fazer o quê? Tomar cuidado. E Jeroboão sabia que estava errado. Então ele não vai falar com Deus. Ele manda a esposa. E quantas vezes nós queremos que as pessoas venham, Deus use pessoas para falar conosco. E quando vem uma bordoada na orelha, não é de Deus. Ah, não é de Deus, será não? Eu. É isso. Senão, quando a pessoa é usada no profundo, você vê que Deus vai revelando algumas coisas, pode dar a pessoa. A pessoa não quer nada por mim, não. Eu misericórdia. Prefiro hoje só parabéns. Nós fugimos. E quando nós começamos a sair da presença de Deus, a primeira coisa que acontece, nós perdemos intimidade com os nossos irmãos. A comunhão. Não temos mais vontade na igreja. Não temos mais vínculos. E a gente, só fala de santidade, só fala disso, só fala daquilo, não é bem assim. Porque nós começamos o quê? A esfriar e começa aqui dentro. Jeroboão, ele não perdeu o reino dele, mas ele morreu sem a bênção de Deus. Muitas vezes nós não perdemos, lutamos por aquilo, mas sem a bênção de Deus, completamente frustrados. Mas eu queria falar da esposa. Essa mulher, ela vai falar com o profeta. E é engraçado como nós somos ridículos. Né? Ela foi disfarçada a perguntar o que Deus ia falar do filho. Pô, mas ela foi disfarçada para ninguém saber quem era ela. Como é que Deus ia falar do filho dela achando que era outra pessoa? Gente, pensa bem, que ridículo. Aí ninguém vai saber, ele não vai saber que eu sou esposa de Jeroboão. Eu quero que fale do meu filho, mas seu filho não é filho de Jeroboão também? Vai, você quer que fale o quê? E às vezes nós fazemos assim. Ai, não, eu quero que aconteça isso, mas aqui descubra tal coisa. E ela foi. E ela foi, sabe como? Disfarçada. É como se ela tivesse sido mascarada. E hoje eu queria desafiar a cada uma a tirar a sua máscara. Porque existem dois tipos de máscaras. Aquela que nós colocamos, mas aquela que colocam em nós. Por mais disfarçada que ela fosse, Deus falou, é a esposa de Jeroboão. Muitas vezes nós usamos máscaras. E quais as máscaras que nós usamos? Nós usamos máscaras para falar que está tudo bem. Está tudo bem, que glória a Deus, aleluia. E nós chegamos nos fazendo, tudo bem. Mostramos que somos tão espirituais. Mostramos que como nós levamos a sério a palavra de Deus. E muitas vezes nós colocamos máscaras de ativismo. Tudo nós queremos participar e não é errado. Mas nós participamos e não temos tempo com Deus. Não temos tempo de oração, não temos tempo de leitura da palavra. Mas eu faço isso, deixa que eu faço. Por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, aquela pessoa é uma bênção. Mas é puro ativismo. Não tem comunhão com Deus. Mas nós queremos que as pessoas digam que nós somos bênção. Mas só Deus sabe quando nós chegamos em casa. Como é que está? Na bênção, minha irmã? Oh, glória a Deus, aleluia, eu não vejo já chegar a palavra de Deus. Ai, meu Deus, não vai acabar nunca a palavra. Jesus, que chato. Somos assim? Mostramos que somos religiosos demais. Manzinha canta e nós levantamos a mão. Mas como é que você está no vela hoje? Nós somos assim. Nós somos assim. Não é verdade? E nós colocamos máscaras. E quantas vezes nós queremos fazer uma obra para não resolvermos os nossos problemas? Dentro de casa. Quer ficar na igreja. Não, fica na igreja. Conta comigo. Por quê? Porque você quer fugir da sua casa. Quer fugir da situação. Quer fugir. Por quê? Porque eu não quero resolver o problema de frente. E a gente corre de um lado e corre do outro. Conheci a história de irmãozinho que ele ficou muito chateado na igreja e resolveu sair da igreja.
concordo com isso, com isso. Só porque ele não concordava, uma coisa que ele não era nem dele. Não estava nem relacionado, não tinha vínculo nenhum com aquilo. Daí resolveu sair. Daí vai descobrir o que era. Problema seríssimo na casa dele. Esposa falava, ninguém dá atenção para mim. Por mais atenção que você desse para essa pessoa, ela não conseguia e sempre achava que você não dava atenção. Quando ele ia pregar, ela ficava nos nervos. Ele que também ungiu só o pastor, não queria que eu dissesse pastor, imagina. Aí, na primeira oportunidade, ele pulou fora. Mas a culpa foi da igreja, não foi dele. Então o que ele fez, essa pessoa? Ele saiu de uma situação, porque ele não queria enxergar a situação verdadeira. Ele estava com um problema com a esposa dele, que tem uma rejeição tão grande, tão grande, tão grande, e ele tinha que chegar e tratar e falar assim, minha amada, você tem mágoa no seu coração, você tem uma rejeição tão forte que você não está enxergando. Não, mas ele preferiu dizer que eram os outros. Porque ninguém dá oportunidade para o meu chamado. Máscaras que colocamos. Agora tem outro tipo de máscara. Máscaras que colocam em nós. Quem já assistiu aquele filme O Homem da Máscara de Ferro? A história de um rei, irmão gêmeo. Então, para não descobrirem que ele é irmão, o que ele faz? Não quer dividir o trono, e o outro ainda talvez seja primogênito, mas para não dividir, ele coloca a pessoa num cárcere, pega uma máscara de ferro e coloca para ninguém descobrir quem ele era. Era para distorcer a sua própria imagem. Amados, quem coloca isso em nós é Satanás. Satanás, ele nos leva a situações para nós ficarmos marcadas, para nós nos sentirmos extremamente entristecidas e não sermos ou vivermos como filhas do Deus Altíssimo. Aquele jovem naquela prisão, ele ficou muito tempo preso. Ninguém sabia que ele era rei, nem ele sabia. Muitas vezes nós vivemos de maneira achando que Deus ele tem privilegiados na obra. Privilegiados. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. E nós entramos num sentimento de rejeição muito forte. Nós entramos num sentimento de autopiedade, que ninguém gosta de mim. Autocompaixão, que nos mata. Exatamente. Somos os coitadinhos. Por quê? Porque Satanás está colocando isso. E nós achamos que não temos nem capacidade de orar, porque Deus não vai nos ouvir. Quando que Deus não ouve uma oração? Quando esta pessoa está em pecado e não confessou. A Bíblia fala, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, e nós continuamos achando que a oração de um pastor pode ir muito em meus efeitos. Não tem que ser pastor fulano de tal. Pastor quando tal, Deus ouve. E você, Deus não ouve. Porque ele está o quê? Está vivendo o quê? Máscara. Satanás colocou em muitas pessoas sentimento de feiura. Eu olho no espelho e falo, linda, maravilhosa. Coisinha fofa. Quem não olha, quem não enxerga isso é porque tem problema nos olhos. Não é? Mas quando a gente olha, é linda, maravilhosa. Ai, olha que cargo que eu sou. Não se sente bela. Se sente horrorosa. E daí o que faz? Vive como horrorosa. Daí já nem se preocupa mais com o seu próprio corpo, no sentido de se arrumar, porque não se sente bonita. Acha que os outros são bonitos. Um sentimento de inferioridade. Eu vou chamar para minha casa misericórdia, minha vida pobre. Ah não, que vai na casa de fulano, ciclano. Receber visita é um terror. Fazer visita é outro. Misericórdia, eu vou na casa dessa pessoa tão rica. Amados, eu tinha um sentimento de inferioridade tão grande, uma timidez tão grande, que era desesperador alguém me chamar para comer. Toda vez molhava a toalha. Toda vez eu derrubava o suco. Gente, era desesperador. E comer frango? Dava um garfo e a faca. Gente, aquele ficava do meu lado. Porque, como é que vai comer aquilo? Eu manipulava. Jesus amado. Que vergonha. E
a vergonha de falar, posso comer com meu dedo? Né? Eu sozinha, né? Imagina. Carne. Vai cortar carne ou cortar pizza. Sempre ficava comida de um lado e a carne do outro. Aí você vai cortar, você vai... O nervoso era tanto que voava, gente. Era desesperador. Você coloca no prato. Misericórdia. O medo. Mandava falar alguma coisa. Meu Deus. Você vai falar isso. O quê? Eu não vou nada, não vou. Dava branco, suador, desespero. Pessoas iam me visitar em casa. Quando eu era criança, eu me lembro que eu me escondia. Que medo. E quando começa a ficar na adolescência e se acha gorda? Daí eu amarrava aquelas cintas aqui, né? E naquele tempo eu não tinha aquele que era inteirinho. Então você colocava uma cintinha aqui e a outra aqui. E de vez em quando ela circulava. Uma descia. Amada, ficava aquela coisa assim, né? Sentia mal. E adolescente é uma tristeza. Porque adolescente é cruel. Tá de cinta. Ai, que raiva. Eu lembro que eu fui embora da igreja passando mal. Tô passando mal. Era complexo puro. Como é que Deus vai me usar desse jeito? E daí Deus usa aqueles endemoniados. Imagina, você desse jeito vai arrumar namorado com essa barriga? Baleia. Ai, gente, tinha um amigo que me chama de baleia. Daí ele pegava, tem um versículo na Bíblia que fala assim, Deus fala, os grandes peixes têm, mas assim, as baleias louvam o Senhor. E ele pegou um versículo e me trouxe. Achei um versículo para você. Todo mundo aqui acredita, né? As baleias louvam o Senhor. Ai, mano. Mas chegou o dia dele, que a gente larga de ser besta, né? Bicheira tinha o nariz simpático. E um dia ele mexeu comigo. Gente, olha, eu vou falar. Será que foi Deus? Eu não sei, fico na dúvida, mas foi tão bom. Olhei pra ele e fiz assim. Gente, nunca mais ele mexeu comigo. Bichinho ficou vermelho. Quem sabendo que aquele dia ele virou o nariz. Uma misericórdia. Falaram, acho que não foi Deus, né, que falou, mandou fazer isso, mas foi bom. Mas, queridos, quanto sentimento. Às vezes, por causa de uma experiência na infância, o pai bebia e xingou sempre. Se é isso, nunca vai dar nada certo na vida, nunca vai dar certo na vida. E a pessoa acredita que nunca vai dar nada certo. E ela vive sempre achando que nunca vai dar nada certo. E vive como derrotada. Pessoas que muitas vezes são abandonadas. E aquele sentimento de abandono acha que sempre alguém vai abandonar. Mulheres que apanharam. Mulheres que apanham. E não são submissas, mas são escravas. E não conseguem mais ser quem eram. Eu não sei quantos assistiram um filme chamado A Cor Púrpura. Muito bonito. E tinha uma moça que me lembra da Neuza, que era forte. Legal cantar lá, põe esse cabelinho, agora ela tá assim, olha lá, Márcia. Mexendo, põe cabelo, a gente que fica. Olha a gente que fica. E ela é uma mulher brava e tal, e tal. Daí passa uma situação, aprende. Né? E batem muito nela, lá na prisão. Daí tem um tempo que ela sai da prisão e a personalidade dela está toda distorcida. Então aquela mulher que andava assim, que era valente, que era assim, quer comer. Você vê que ela é totalmente distorcida. E quantas vezes Satanás faz isso conosco? Está sendo os ousados. Carregamos um peso. Mas Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para transformar. Deus tem poder para pegar isso que está e arrancar, porque são o quê? São máscaras que colocaram em nós. Para distorcer a imagem que Deus tem. Somos filhas. Somos filhas. Temos um Pai, que é Deus Todo-Poderoso. E Ele pode transformar as nossas vidas. Ele pode entrar em áreas e falar, filha, deixa eu tirar essa máscara.
Deixa eu ver seu rosto. Deixa que as pessoas vejam quem você é. E nós nos frustramos. E tem tanta gente hoje que não vive aquilo que Deus chamou. Por quê? Porque vive atrás de máscaras. Vive como essa mulher. Essa mulher lá que foi falar com Aías. Arrebentada, disfarçada, querendo ser outra pessoa. Tem gente que anda com culpa. Errou. Errou. Pede perdão, acabou, amada. Ah, mas tem algumas consequências? Tem. Mas Deus vai te usar a sair dessas consequências, a vencer e transformar em bênção. Amém. Mas tem gente que não consegue se desculpar, não consegue se perdoar. Sempre lembrando que errou, sempre lembrando que errou, sempre lembrando que errou. E pede perdão para Deus. Eu queria que Deus falasse assim, filho, não sei nem o que você está falando mais. Porque a palavra de Deus diz que Deus apaga. Ele não se lembra, ele se esquece, ele deleta. O termo de hoje, ele deleta. A configuração de Deus é outra. Chique, né? Mas nós vivemos falando e nos culpando. E nos culpando. Deus quer mudar essa situação. Sentimento de frustração. A pessoa se sente frustrada. Minha família, minha casa, não é do jeito que eu queria. E vamos orar. E vamos transformar. A beleza da casa não está nas suas paredes. A beleza da casa não está nos tapetes. A beleza da casa não está nos enfeites. A beleza de uma casa está na alegria do povo que vive nela. Amém. E no momento que nós temos isso, o Senhor começa a transformar cada um. Cada um. Porque aí sim, nós vamos ter alegria no atuar do Senhor e ter prazer na vida. Mas as máscaras estão vindo. Máscara da frustração, máscara do medo, máscara da autopiedade, insegurança, sentimento de incapacidade. Sabe por quê? Porque Satanás usa de situações que nos marcam. Situações que não nos deixam mais darmos um passo para frente. O que você passou que te marcou, que te escravizou, que te prendeu em uma máscara? Minha irmã, Deus pode mudar isso. Sabe por quê? Porque quando nós usamos máscaras, nós não podemos ser usados como Aías foi. Porque nós vamos continuar vivendo só nas nossas limitações. Não posso, não sei, não quero, não consigo. Ah, se minha vida fosse outra. Ah, se tivesse feito de outro jeito. Ah, se não foi, passou. Perdeu pessoa querida. Agradece a Deus pelo tempo que viveu com essa pessoa. Só agradeça a Deus. E pede para Deus tirar essa dor. Porque muitas vezes tem gente que ainda vive num luto. Vou falar alguma coisa não para minha glória e não para a glória da Deus, não. Mas existe um livro que muita gente leu. Filhos do Fogo, uma coisa assim. Né? Um ex-satanista. Então, ele escreveu esse livro e tal, e ele conta algumas experiências que ele teve. E é engraçado que essa eu não sabia. Ele conta de duas irmãs loucas. Doidas, ele chama assim. Eu não li o livro, mas disseram para mim que ele fala assim: duas irmãs loucas que entram na minha casa onde ninguém queria entrar. Adivinha quem eram as irmãs loucas? Deus da barra, não sabia que era A gente não sabia que era satanista? vamos embora. Se falasse eu ia entrar. Não, vamos fazer vida em casa, vamos. Oramos, é ali. Gente. Quando saímos de lá, veio os pastores da igreja. Onde vocês estavam? Na casa do irmão tal. Vocês são loucas, vocês sabem o que eles são? Não é nada, são irmãos. Vocês satanistas. Nós precisamos ver, a gente joga para orar com vocês. Já reservadores, para daí, depois muita gente para orar por nós. E nós nem sabíamos disso. Mas o que aconteceu nessa situação? Nós fomos ali, né? E vamos tomar café. Usando café, eles trataram muito bem. Daí eles pegam uma cadeira, põem vazia.
E ninguém sentou naquela cadeira. Olha que benção, né? E vamos tomar uma modinha e tal. Aí vai conversando, aí eles falaram que tinha um problema em casa. Eu falei, qual é o problema? Ah, é meu irmão. Eu falei, o que tem seu irmão? Meu irmão quer que eu viva nas regras do meu pai. E qual o problema? Meu pai já morreu há tanto tempo. Nossa, até prato ele põe na mesa, ninguém pode sentar nessa cadeira porque era a cadeira do meu pai. O quê? Ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. Gente, eles viviam aprisionados no luto. E nós, educadamente, não queremos, não pode acontecer isso aí não. Vamos enterrar esse homem. Vamos enterrar esse homem dentro do coração. Vamos agradecer a Deus pelo que passou, mas ele está muito vivo e dominando. E isso não é de Deus. Imagina que a gente sabia que tinha demônio em cima disso, não imagina. Os cabelos não tinham experiência nenhuma. Os cachorros vão minar. Os cachorros uivavam lá. Nossa, bravos os cachorros, né? Nossa, não são bravos. Vamos saber o que vai por trás. Depois eu deixei de comer. E vamos. E olha aqui, olha lá. E, amados, vamos agradecer a Deus. Ele veio, ele viveu com vocês, foi bênção, mas ele morreu. Não vamos viver mais luto, vocês estão vivendo como se vocês estivessem vivendo a morte dele todo o tempo. Porque todo mundo tem um tempo de luto. E a pessoa que não tem esse tempo de luto, ela vai passar por um problema depois. Porque não é normal. Então perdeu alguém querido, e aleluia, glória a Deus. Então não era querido, concorda? Mas ficou muito perto. Então o que acontece? Você passa por um momento de luto, seja por marido, seja por pai, seja por filhos, tem um tempo, e alguns têm um tempo um pouco maior, tem gente que tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem gente que tem, mas o negócio que é a vida inteira. E eles estavam nisso, e nós oramos, vamos agradecer a Deus, e agora vamos pedir para Deus tirar essa dor, e oramos, meus queridos, vivam diferente. Vocês têm que olhar para a vida e não olhar para a morte. Vocês têm que olhar para frente e não olhar para trás. E quantas vezes nós olhamos para trás, se tivesse feito, se tivesse acontecido, se meu pai e minha mãe, se meu filho, se meu marido, se eu tivesse, em vez de casar com essa coisa, eu tivesse casado com aquele moço. E nós ficamos presos. E se eu tivesse aceitado o convite daquela pessoa que era solteira? Que é isso? Seria pior. Amados, vamos confiar em Deus na verdade. Vamos confiar em Deus. E nós o quê? Amargamos. Essa família foi liberta? Foi. Graças a Deus. Mas usou o quê? Usou 2 pessoas que não sabiam nada. Que foram simplesmente orar. A única coisa que nós sabíamos foi o nome de Jesus. Aquelas pessoas que tinham tantas técnicas, tanto isso, tanto aquilo, estavam à mesa. Fizeram o quê? Enterramos. Meu Deus, nós estamos a meses para tentar fazer isso daí. Vocês oraram e fizeram isso. Jesus vai orar por vocês. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o demônio é maior do que Deus. Deus usa até na nossa ignorância. Hoje, sabendo dessa situação, é evidente que Deus ele exige um preparo. Vou fazer um jejum na frente. Não vamos dizer que nós somos assim. Mas Deus usa nas nossas limitações. Para honra e glória nossa? Não. Senhor, Ele que fez. Minha irmã, que máscara que está te aprisionando? Deus quer que você seja como Aías. Deus quer que você vença e que você ouça a voz dele. Deus quer que você saia dessa prisão. Deus quer que você pegue essa máscara e você veja, eu sou filha do Deus Altíssimo. Não importa a situação, não importa o que falaram, não importa, eu sei que sobre a minha vida existe uma promessa. Amém. Não vão fazer como Jeroboão, que pegou a promessa que Deus deu e resolveu fazer do jeito dele. Se Deus me prometeu algo, vai ser do jeito de Deus, não do meu. Eu não tenho que mexer situações, mexer os meus pauzinhos para que isso aconteça. Aquilo que for da minha responsabilidade, eu tenho que fazer. Aquilo que for da responsabilidade de Deus, só Ele tem que fazer. Só Ele. Filho, é esse que vou te usar para pregar para as nações. A minha função é estudar a palavra, abrir a porta para as nações e me levar a Ele, porque eu não tenho condição. Mas a minha função é estudar a palavra. Amém, queridos? Eu queria que nós não vamos você ficar em pé, não, porque você ficar sentadinha. Eu pedi para a irmã estar louvando o Senhor com algo que o Senhor colocar no coração.
Porque se mandar eu vou falar, só um outra vez, geralmente eu tenho só um, no repertório um. Mas eu queria pedir que o Espírito Santo de Deus estivesse ministrando no seu coração. Amém. Que todos nós queremos ser como Aías. Todos nós. Eu creio nisso. Porque senão você não estaria aqui, amém? E se você fala, eu não quero ser como Aías, e ver segundo a palavra de Deus, vem para nós orarmos, fazemos o plano de salvação. Todos nós queremos ser como Aías. Vivermos no deslimite do Espírito Santo de Deus. Mas para vivermos no deslimite do Espírito Santo de Deus, nós temos que pedir para o Senhor arrancar máscaras. Máscaras que foram colocadas, é aquela que nós colocamos. Minha irmã, eu a desafio a se desnudar perante Deus. E eu queria estar orando nesse momento contigo. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor conhece as minhas irmãs na